Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou Lilian Coelho Maffei, editora-chefe do site Bons Fluidos, e eu estou aqui com a Ana Paula de Lourenço, Lolô, já virou amiga aqui. Ela é dentista de formação, mas a sua trajetória passou por psicanálise, mentoria para mulheres e palestras. Tudo bom, Lolô? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Lili, pelo convite, obrigada. Eu queria saber primeiro como é que começou essa jornada de autoconhecimento, essa tua mudança. Você era dentista e de repente a vida começou a te levar por outro caminho. Foi. Olha, eu fui ortodontista por muitos anos e ali eu percebi a importância da autoestima na vida das pessoas. Foi na odonto que eu fiz essa descoberta. Quando eu transformava o sorriso dos pacientes, eles não voltavam só a sorrir, eles tinham uma mudança comportamental, sabe? Como se eles tivessem resgatado a sua segurança, o seu valor. Então, eu fui, sabe, percebendo o que acontecia e falei, opa, tá acontecendo isso com essa pessoa, tá acontecendo com aquela. E fui percebendo, então, que isso acontecia de uma maneira geral. Depois disso, eu precisei mudar de área, fui para administrativo, financeiro, enfim, ali eu senti falta do lado acolhedor do odonto, o que me levou a fazer psicanálise. Daí eu falei, bom, vou para psicanálise para tentar entender também, eu tinha muita curiosidade por questões pessoais de entender como a mente causava algo no físico. Então eu fui para o mundo psicanalítico e uma vez dentro desse mundo da saúde mental, eu entendi que eu precisava compartilhar o que eu tinha vivido. E o que eu tinha vivido? Eu tinha vivido um caminho difícil entre a negação com o que tinha acontecido comigo. O que tinha acontecido comigo? Eu fui diagnosticada 2 vezes com vitiligo. Uma quando criança, eu tinha uns 8 anos. Então, quer dizer, eu passei aquela fase de adolescência toda querendo ser igual às minhas amigas, e era tudo que eu não era. E a autoestima que você falou, imagina, abalada. E aí, aos 17 anos, eu fiquei sem o vitiligo, e aos 34, eu fui diagnosticada novamente. Tem um fundinho emocional, né? Total, super. Agora imagina na adolescência, com essa ebulição de sentimentos e sensações, a autoestima baixa e ainda o vitiligo. E naquela época, Lili, tô falando aí, sei lá, de uns 40 anos atrás, não se falava em terapia, não tinha essa preocupação com a saúde mental que tem hoje. Então era assim, vamos ao médico para tratar o físico e só. Não tinha essa questão, nossa, vamos fazer essa criança ressignificar o que ela está sentindo, o que você está sentindo, não tinha essa preocupação, né? E com isso, então, não é que eu não senti, não é que eu não sofri. Eu sofri, mas eu guardei dentro de mim. Eu não ressignifiquei essa dor. Então, quando adulta, quando eu recebi esse diagnóstico pela segunda vez, me veio todo o fantasma do passado. Eu falei, eu já conheço esse lugar. E ele não foi bom para mim. Então, eu não respondi como uma mulher de 34 anos. Eu tive uma postura de uma criança, como se fosse do passado, você entendeu? E aí, o que eu fiz? Não aceito. Não quero passar por isso. E o não se aceitar é muito ruim. A gente adoece. Porque aí a gente entra numa obsessão, numa paranoia, para tentar se livrar daquele problema. Ao invés de você olhar para o problema e tentar ver o que ele está querendo te mostrar. E aí eu entrei nessa paranoia. Quando eu entrei nessa paranoia, eu só colhia, passava ano, saía ano. O que eu colhia? Medo, tristeza e negação. E Imagina, raiva. se o mundo já é difícil, o mundo aceitar a gente, o cabelo tem que ser assim, a pele tem que ser assim, o sotaque tem que ser assim, no meu caso. Imagina se você não se acolhe, que turbilhão, né? E eu tentava me acolher, mas eu estava fazendo tudo errado. Eu estava tentando ser quem eu não era e com isso, e me livrar de algo que estava fora do meu controle. Né? Uma doença autoimune, uma doença crônica que eu não tinha controle. Se ela estava aumentando, se ela ia diminuir, então não podia. Essa obsessão me fez muito mal. E aí você teve um câncer? O câncer foi depois. Já estava faz 4 anos que eu tive o câncer. Mas antes do câncer, quando eu ainda não tinha aparecido o câncer ainda, quando eu estava ali no vitiligo, eu entendi que ou
ou eu ia mudar, ou eu ia continuar colhendo a mesma coisa. Ficou óbvio aquilo que todo mundo fala, né? Ou você muda, você vai continuar colhendo as mesmas coisas. Mas na prática, eu falei, gente, eu não aguento mais sentir vergonha de ser quem eu sou. Eu não aguento mais. Eu quero me aceitar. Então foi um caminho, sabe, difícil. Demorei uns 8 anos para chegar nessa percepção. E isso fez com que eu entrasse no mundo do autoconhecimento, com que eu fizesse vários tipos de terapia, vários tratamentos. E eu fui focando, e é um caminho sem volta. É um caminho que quando a gente entra, a gente só vai. E ainda que eu falasse, nossa, eu não quero mais, você já não é mais a mesma pessoa, sabe? Você muda. Então aí eu fui nesse caminho. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu já estava nesse caminho da transformação. E eu vou te falar, faz muita diferença. Eu recebi o diagnóstico do câncer, eu tinha, uns 47 anos. Primeira coisa que eu fiz, olhei para dentro. Coisa que eu não fiz no vitiligo. Com câncer, eu olhei para dentro. Aquela criança que estava esperneando teve uma serenidade, uma aceitação maior. Sim, porque aí eu já tinha amadurecido, eu já tinha entendido que tem coisas que estão fora do nosso controle. E se eu quero ter uma vida mais leve e mais próspera, gente, me acolher é o primeiro passo, né? Então, eu agi completamente diferente. Eu perguntava para mim mesma, sabe? Eu centrava, eu olhava para dentro, tipo, o que você está sentindo? Essa era a pergunta que eu fazia para mim. O que você está sentindo? Não importa o que o outro está falando. Porque nessa hora, quando você recebe um diagnóstico, sempre vem alguém com uma história, né? Ai, porque não sei quem passou, porque não sei... E as pessoas vão falando. E se a gente não para e olha para dentro, a gente se perde na opinião do outro e não vê o que a gente está sentindo. Então aí já agi completamente diferente no câncer, porque eu já tinha passado por esse caminho. E a vida vai sempre testando a gente. Depois de tudo isso, no começo desse ano, eu passei por uma separação de um casamento aí de 23 anos. Então, aí também já estava nesse caminho, também já olhei para dentro, para me perguntar... Eu tenho controle sobre isso? Eu tenho controle. Tenho controle sobre mim, sobre o outro eu Exato. tenho. Não. E aí é interessante também que quando você passa por um problema que envolve outras pessoas, a importância da gente não ficar no vitimismo e também não assumir toda a responsabilidade, sabe? Vamos ver, o que é de cada um aqui? Porque senão a gente também fica assumindo coisas que não são nossas, né? Então aí que é um dos meus pilares que eu falo, eu tenho 5 pilares, depois a gente pode entrar nisso também, e que é o do autorresponsabilidade. Tudo isso que você passou, que você viveu e toda essa consciência que hoje você tem de quem você é e do que está no seu controle ou não, você usou toda essa experiência para uma mentoria para mulheres, hoje você faz palestras. Isso. E tem essa transformação como foco, esse acolhimento, né? Me liberto do teu padrão. Me conta um pouquinho. Então, eu faço palestras, né? Então me tornei palestrante com esse propósito. Então assim, eu sofri tanto que eu falei, não é possível que eu sofri à toa. Não é possível que eu sofri por nada, sabe? Eu falei, não, eu preciso transformar esse limão numa limonada. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso divulgar isso. Eu preciso que as pessoas me escutem. Para quê? Para que eu consiga fazer a diferença na vida de alguém. Para que eu consiga amenizar um pouquinho o sofrimento de alguém que está passando por algo que eu passei. Então, virou um propósito na minha vida. Então, com isso, eu me tornei palestrante. E a mentoria é uma continuidade do que a pessoa escuta na minha palestra. Porque a palestra, eu falo de um modo geral do que aconteceu. Então, a palestra é sobre a minha vida, sobre essa superação, sobre deixar de colher tristeza e passar a colher alegria, deixar de estar na negação e entrar na aceitação. A palestra é sobre esse caminho. Porque a cura está em se aceitar como somos, exatamente como somos. Então, enquanto a gente ficar tentando ser quem a gente não é, a gente adoece. E tem um caminho a ser trilhado de coragem, mas também de leveza, não é? Exato. A leveza para não deixar aquilo que você não pode resolver ainda mais pesado, ainda mais difícil.
Qual é o caminho para esse equilíbrio? Então, esse equilíbrio... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Eu, então, criei a palestra para falar da minha vida. Então, eu não falo ali do que eu aprendi nos livros, não tem nada disso. É simplesmente a minha vivência. Porque eu acho que a nossa vivência, ela é tão verdadeira. A gente passa aquilo com tanta propriedade, porque a gente passou, a gente aprendeu. O que eu aprendi, o que eu posso passar para o outro, para ele sofrer menos, para ele... Eu sei que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito de crescer, de amadurecer, tem que estar pronto para aquilo, mas se eu puder, de alguma forma, criar um atalho para alguém, esse é o meu objetivo, né? E com isso, eu criei, então, essa palestra, falo sobre esse caminho, o que eu percebi, que para mim foi super importante, 5 passos fundamentais para que eu chegasse na aceitação. Então eu conto isso para as pessoas, e aí eu criei o método, Me Liberto do Teu Padrão, com 5 pilares, os pilares dos 5 As, que é o autoconhecimento. Se a gente não se conhece, para tudo, não tem nem como começar. Que se eu não sei quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, quer dizer, para onde me levarem, tá bom, né? Então, autoconhecimento, o primeiro pilar. O segundo, abrir a mente. Porque quanta coisa as pessoas falam pra gente, aquela nem era a nossa opinião, a gente pega aquilo como se fosse verdade, e aí eu pego esse pensamento da pessoa como sendo a minha verdade, sendo que eu nem parei para pensar. E padrão a gente pega do pai, da mãe, da avó, da tia, da professora. Cada um tem o seu. Então, eu falo assim, vamos questionar, né? De onde veio esse pensamento? Será que é meu mesmo? E outros pensamentos são mutáveis. O que eu penso hoje eu não pensava um ano atrás, o que eu vou pensar daqui a um ano eu não penso hoje. Então, a gente tem que abrir mesmo para tirar esse foco pequeno, né? Estrangulado assim, que a gente tem em relação a alguns assuntos e que comandam a nossa vida. E aí quando a gente se pergunta, gente, será que sou eu mesmo que acho isso, que penso isso? De repente eu estou fazendo algo que nem tem a ver comigo. E não me questionei se era meu ou não. O terceiro pilar é autorresponsabilidade. Fundamental. Fundamental. Ai, porque fizeram isso comigo. Ai, porque eu tô... Não, por que eu me coloquei nesse lugar em que eu dei o direito a uma pessoa de fazer isso comigo? Eu tô me retirando. Não é? Só que quanto tempo eu fiquei no vitimismo? Eu fui uma pessoa que fiquei ali por uns 8 anos no vitimismo, sabe? Nossa. Esperando que os outros me aceitassem, que os outros me incluíssem no padrão deles, sendo que nem eu estava fazendo isso por mim mesma. Então, como que eu posso exigir que o outro solucione o meu problema ou que o outro não me traga problema se nem eu estou fazendo isso por mim? Né? Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. A gente vai colher algo que é reflexo das nossas escolhas. Então, como que eu posso deixar na mão do outro? É muito fácil, né? E ali você fica, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. E você, o que tem feito por você? Então, eu acho que essa pergunta... E foi com essa pergunta que eu entendi que eu estava colocando a minha felicidade na mão dos outros. Então, quer dizer, eu tinha vergonha de ser quem eu era, eu tinha vergonha de me expor, porque eu ia ser julgada pelo outro, porque o outro não me estava aceitando no padrão dele, não me estava incluindo no padrão dele. Mas cada um tem o seu padrão. Como é que eu posso exigir isso de alguém? E foi aí que eu percebi. Eu falei, não, peraí. O outro não tem essa obrigação comigo. O outro tem o padrão dele, tem o gosto dele, tem as crenças dele. Quem pode fazer algo por mim mesma sou eu. Eu mesma. Como é que eu... Sabe? Eu falei, não. E aí eu criei, então, o Me Liberto do Teu Padrão. Esses 3 alicerces que você acabou de falar, pelo que eu, né, acompanhando aqui a tua fala, acho que exige muito um olhar sincero para sair do piloto automático e olhar para si de uma forma muito sincera. Eu acho que o primeiro problema é esse, que as pessoas não param para se olhar. Eu não sei se por medo, porque se você olha e detecta um problema, você vai ter que mexer em alguma coisa ali. Não dá para ver e desver. Ai, faz de conta que eu não vi que isso aqui está errado. Exige uma atitude, né? Exige. Nesses 3 momentos que você já falou. Sim, sim.
E realmente, para sair do automático, a gente precisa se conhecer. Porque a gente só vai fazer essas mudanças a partir do momento que eu me conheço para entender o que eu preciso mudar. E depois desses 3 pilares tem um quarto, que é o atividade física. Que quando eu tive o câncer, eu ainda não fazia atividade física. Então eu vinha me transformando para me aceitar com o vitiligo, aí eu me aceitei. E depois disso eu falei, nossa, que bom, já estou me aceitando. Tá bom. Recebi o diagnóstico do câncer, olhei para dentro primeiro, fui na primeira consulta do oncologista. Primeira pergunta que ele me fez. Você fez atividade física? E você não fazia? Nada. Zero. Sedentária total. Tinha sei lá, acho que uns 7 anos que eu não fazia nada. E o oncologista falou para mim, olha, não quero saber, tipo assim, é remédio. Você vai fazer, diminui em 30% o risco de uma mulher ter câncer de mama, se ela faz atividade física com frequência. Remédio para o corpo e para a alma também, viu? Não, é um combo. Eu falo que a atividade física é um combo. Traz benefícios físico e mental. Então, assim, hoje eu entendo. Hoje eu estou fazendo várias atividades físicas e entendo tudo que eu colhi aí de positivo desde que eu comecei. Mas para quem está no sedentarismo, é um mundo à parte. Você olha assim, as pessoas indo na academia, você fala, não é possível. Quem é essa pessoa que vai para academia, sabe? É muito distante. Eu já brinco hoje, Lulu, que eu vou para academia, não é nem para querer ser a próxima musa fitness do ano seguinte. É para carregar sacola na velhice, é para ter músculo, para carregar mala quando eu for viajar, subir uma escada sem cansar, porque passa por aí também, né? Autocuidado. Não, autocuidado. E assim, a gente realmente não percebe o quanto isso ajuda na mobilidade, é o que você está falando, em casa, né? Vou pegar um negócio em cima no armário, vou guardar aqui embaixo. Então é para envelhecer com saúde. E faz muita diferença. O tônus muscular que a gente ganha. Enfim, foi um benefício enorme que eu tive a partir de um diagnóstico não tão agradável assim, mas você vê, a gente tem que ir atrás do que isso vai me mostrar de bom, o que eu posso aprender. E o 5º pilar é o abraçar o seu positivo. Porque eu percebi também que a gente valoriza demais o que o outro tem de bom. Como é fácil elogiar o outro é sensacional, e a gente, nossa, só vê os defeitos em nós mesmos, né? E aí eu comecei a perceber isso, falei, nossa, sabe, como que é? O jardim do outro parece sempre mais verde. A grama é sintética. A grama. Não, aí você olha depois e fala, a grama é sintética e ninguém te contou nada, por isso que tá sempre tão bonito. Não, e assim, pode ser verde sim. Verdade, pode. Mas o nosso também é. E é o de cada um. É o de cada um. O meu talvez não esteja verde, porque eu tenho cachorro, o cachorro sim, faz xixi, e tudo bem, eu tô feliz assim. Sim, mas assim, a gente precisa também dar esse valor pra gente, né? Por que a gente tem facilidade de validar o que o outro faz e a gente não? As redes sociais, Lulu, ajudaram ou atrapalharam, né? Acho que a pergunta melhor é isso, atrapalharam ou atrapalham nessa busca por autoconhecimento, da autoestima, na grama do vizinho que está mais verde? Sim, eu acho que atrapalha um pouco, porque as pessoas estão muito influenciadas pelo que a pessoa mostra. E o que eu percebo na maioria das redes sociais é que a pessoa só quer mostrar o sucesso, só quer mostrar o que tem de bom. Isso não é a vida real, né? Então, a vida real é que nós temos muitas coisas boas acontecendo, mas a gente também tem os perrengues. Momentos e todo desafiadores. Mundo tem. Então, eu acho que isso fica... As pessoas se comparam muito com a vida da pessoa que está mostrando só a perfeição, e isso ainda põe ela um pouquinho mais para baixo, sabe? Aí entra a autorresponsabilidade. De olhar para si e falar, bom, o que aquela pessoa está postando, está vivendo, parabéns para ela, deixa eu cuidar do meu aqui. É um outro trabalho que tem que ser feito, né, mental? É um outro trabalho e entender também que, peraí, será que a vida dessa pessoa é só isso? Entender que não é. Ela está escolhendo o que ela está postando. Então, também não se iludir de achar que a vida daquela pessoa é só isso. Né? Se a gente também quisesse postar só o que tem de bom, também ia ser aquilo. Então, eu acho que é a gente
eu acho que isso é importante para a gente entender o mundo real, né? Porque enquanto a gente se compara com o outro, a gente vai estar sempre, não sempre, mas assim, a gente vai ficar insatisfeito. Por que eu tenho que me comparar com o outro? Eu não sou o outro. Então vamos nos comparar com o que a gente era ontem e tentar fazer o nosso melhor, né? Ser o nosso. O que eu posso pegar de melhor de mim e colocar em prática para mim e para os outros? Porque quando a gente rompe essas barreiras do que prendem a gente a um padrão, que eu tenho que fazer aquilo, porque alguém falou, não sei nem quem é, e a gente se liberta disso, a gente passa a ser de verdade. E adquire uma coisa, né, Lolo, chamada autenticidade. Autenticidade, Você total. sendo autêntico, você sendo único, você fazendo aquilo que você faz, as pessoas, e se aceitando. Sim. Quem tá lá fora não consegue nem te apontar o dedo, porque fala, nossa, ela tá tão preenchida. Exato. Com tudo aquilo que cabe nela. Exato. E eu acho que esse é o momento, quando isso acontece com a gente, é quando a gente se aceita, né, a ser exatamente como a gente é, e nessa hora começa a ter coerência entre o que eu sou, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Porque em algum momento da nossa vida, isso não é coerente. Eu sou uma coisa, eu falo outra coisa e eu faço outra coisa. Mas é o que dá naquele momento, é o que dá, tudo bem, vamos no que dá. Mas quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se transformar, quando a gente entra nesse caminho de deixa eu melhorar, deixa eu evoluir, e aí a gente começa a olhar mais para dentro e fazer coisas mais coerentes com o que eu sinto, independente do julgamento alheio, nessa hora existe uma coerência, uma conexão entre o que eu sou, o que eu faço e o que eu falo. Nessa hora não tem máscara, a gente passa a ser de verdade, a gente passa a ser autêntica. E assim, eu falo que nessa hora a gente passa a colher uma vida mais leve e mais próspera. Porque a gente está sendo o que a gente é. Ah, se eu vou agradar o outro ou não vou agradar o outro, eu não sei, mas a gente está se agradando. E a importância é a gente se agradar, porque quando a gente se agrada, a gente começa a ser mais feliz, essa energia, ela contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E ela faz bem pra gente, mas ela contagia as pessoas que estão ao redor. Então é um benefício para todo mundo. Sabe que o pessoal fala, como que é? Gente feliz não enche o saco? Super verdadeiro. Isso. Sabe? Olha, Lolo, eu ia te pedir uma mensagem final, mas tá aí já, essa mensagem que você passou. Só tenho que te agradecer por esse bate-papo, tantos ensinamentos aqui, que eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo a gente vão se sentir inspiradas e dispostas a ser exatamente quem elas são. Obrigada, viu? Isso. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.